Vamos lá, vídeo do meu mano Digplay aqui, ó. Nintendo Switch 2 perdeu o hype, vamos ver. Perdeu o hype, pra mim o Nintendo Switch 2 tá indo muito bem por enquanto, né? Tá vindo pra caraca, apesar das controvérsias aí, mas vamos ver. Seu segundo mês de vida, com um lançamento bem empolgante, bem hypado e também um pouco controverso por causa do preço de Mario Kart World e também sobre algumas reclamações do conteúdo e também do modo online desse jogo. Mas em seguida tivemos Donkey Kong Bonanza, que veio quebrando tudo, a galera recebeu... Pô, eu gostei do Bonanza pra caraca, mano, muito divertidinho o jogo, tá bem gostosinho assim. Eu acho que vai ser um dos... vai ser, né? Não acho. Vai ser o maior título do Nintendo Switch esse ano aí. Deve aparecer nas premiações aí. Não ganha GOTY pra mim, mas aparece. Ganha alguma categoria, com certeza, ali. Né? Talvez jogo... Geralmente esses jogos entram no jogo família, né? Não é bem jogo família. Mas acho que ele vai entrar. E eu acho que ele pode ganhar um GOTY aí. Mas ele não ganha de Clair Obscure. Mas assim, por enquanto, eu acho, no meu pódio, seria ele... E meio que tipo Death Stranding e Expedition, Death Stranding e Bonanza, né? No meu pódio ali de jogos desse ano. Embora esse ano teve muito jogo bom também, Kingdom Muito Come bem, mas também tivemos algumas polêmicas referentes à dificuldade do jogo, mas na maioria das coisas foram percepções positivas. Porém, tivemos recentemente uma Nintendo Direct Partner Showcase, que dava a entender que a Nintendo ia receber bastante Dirty Party grande, recente, relevante na indústria no Switch 2, já que é um console mais moderno, mais robusto, mas não. Essa Direct Partner Showcase mostrou que o Switch 2 está seguindo os mesmos passos do Switch 1. Ia receber alguns jogos aqui, eu não vi a Direct. Colar alguns lançamentos antigos, nada de mais novo e super relevante da indústria. Alguns lançamentos antigos, nada de mais novo e super relevante da indústria. Em seguida, a Nintendo já meteu uma Indie World, que pra proposta indie foi muito boa, porém não são jogos de mega relevância que são apresentados ali. Então, deixando a galera que tava na mega hype do console em seu lançamento, baixando a hype de lançamento a lançamento, de evento a evento, por não estar recebendo aquilo que esperava receber. Será que é isso mesmo? Eu acho que a galera tá esperando muito third party no Switch 2. Mas sei lá, mano, você compra um Switch 2 no lançamento esperando jogar jogos de PlayStation 5, PC, Xbox. Eu não sei se essa é uma boa ideia, tá ligado? Tudo bem, é legal chegar lá se você gosta do Switch como seu console principal. Mas eu não sei se eu criaria essa expectativa a ponto de me decepcionar, tá ligado? Mesmo que tá acontecendo? Bora bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo agora. Simbora. Digplay. Mas primeiro você quer saber uma coisa que não perde o hype, não te deixa na mão e não quebra suas expectativas? São as roupas da Insider. Uso ocasião. Você pode usar Play de 15 pontos. Lógico, estamos no mês, né? Então vamos lá, galera. Nintendo Switch 2, o seu segundo mês, né? Já que ele foi lançado dia 5 de junho. Então nós estamos hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 7 de agosto, né? Eu tô vendo algumas pessoas perderam o hype do console. Mano, essas latinhas aqui, ó, eu acho que é uns 17 conto na Liberdade. Caro pra caralho, mas é bonitinho. Eu vi, tem de um monte de anime. É da hora, mas caríssima. Olha, eu tô vendo algumas pessoas reclamando um pouco de que as coisas estão muito devagar e muito mornas para esse console aqui. Seja de anúncios da Nintendo ou até mesmo de anúncios third party. Vamos começar por anúncio da Nintendo. Como eu falei, a gente teve o lançamento de Mario Kart World, né? Que é o jogo que veio junto com o console e foi um jogo que prometeu entregar o Mario Kart mais ambicioso, entregou o Mario Kart mais ambicioso de fato. Nenhum outro jogo da franquia é do tamanho do scope e tem tanto conteúdo quanto esse. E aí eu vou ignorar o Mario Kart 8 Deluxe DLC, já que... isso que eu ia falar, o Deluxe tem mais conteúdo e o preço dele com a DLC é o mesmo do World, né? Ou é menos, eu nem sei agora. Então acho que ele deveria ter mais conteúdo que o 8. Então acho que o custo-conteúdo dele não é... tudo bem, mas se for considerar como lançamento com mais conteúdo, beleza, ok, né? Ok. Agora a questão custo e conteúdo... Ele veio tudo do Mario Kart Tour e tem uma qualidade bem duvidosa, né? Porém, ele decepcionou um pouco alguns fãs da franquia pela questão do mundo aberto não ser tão relevante ou tão interessante para você explorar, a falta de um single player, objetividade e também a escolha da Nintendo de colocar entre pistas, né, tipo intermissões que a gente chama, interpistas, fazendo com que em alguns momentos do jogo, principalmente no online, você não consiga correr
várias voltas de uma pista só. Você tem que correr várias pistas intermediárias e chega no destino, corre uma só, né? Sem contar a polêmica do preço de $80 e aqui pra gente R$500. Então, Mario Kart World é um jogaço, eu super recomendo, é um jogo que você vai jogar pra vida inteira do seu Switch 2, mas veio com polêmicas. Em seguida, galera, a gente teve Donkey Kong Bonanza, que é o retorno do Donkey Kong na franquia 3D desde o Nintendo 64, e que é um jogo muito bom, é um jogo muito divertido, um jogo que a Nintendo, de novo, conseguiu pegar uma franquia dela, um gênero já batido, colocar uma coisa nova ali, que é destruição, você poder destruir quase 90% de tudo que tem no jogo, com diversos coletáveis, né? Você tem várias formas de achar bananas escondidas, diversos mini desafios de puzzle. É muito legal, muito divertido. O final do jogo é muito bom. Entrega sim uma nostalgia, um fanservice absurdo. Porém, é um jogo que, diferente de todos os outros da franquia, é extremamente fácil. A Nintendo botou a barra da dificuldade lá embaixo, justamente para ser mais acessível. E isso, para aquela galera que era fã da franquia de... Mano, por que não coloca um modo easy? Ou coloca um ajuste de sliders, cara? Sei lá, mano. Tipo, o Astrobot, eu acho que ele fez muito bem isso. Porque ele tinha trechos. O Donkey Kong tem uns trechinhos disso que são um pouquinho mais difíceis, mas, mano, não é nada demais. Mas o Astrobot tinha aquele negócio que era, tipo, essa é a fase, tá ligado? Que você vai sofrer pra passar. O Donkey Kong não tem isso. Eu acho que poderia ter pelo menos isso, ou algo do tipo, né? Os chefes, nossa, os chefes do Bonanza, mano. Eu só lembro de um porque ele é marcante, tá ligado? Na franquia. Donkey Kong, ou aquela galera que tava órfão de um jogo estilo Zelda Breath of the Wild, no lançamento do Switch 2, e achou que o Donkey Kong fosse esse jogo pra deixar horas e horas ali de diversão e desafio, não foi esse jogo, né, pra essa galera. Então, já teve um pessoal aí meio decepcionado. E o que a gente tem aqui pra frente? É, mano, se a gente for falar de Nintendo Switch, o lançamento deles foi mais pica, né, Doom. Porque Odyssey, absurdo, muito melhor que Bonanza, embora eu gostei muito do Bonanza. E teve Zelda, que mesmo sendo CrossGen, nossa senhora, né? Puta jogo, né? Verdade. Em relação ao Switch 1, o Switch 1 é rei em lançamento. Já agendado pro Nintendo Switch 2 de inédito, só pra esse console. Kirby Riders, que a gente não viu praticamente nada desse jogo, apenas um teaser bem pequeno, e compete meio ali com Mario Kart World, que foi o título de lançamento, por ser também um jogo de corrida, embora seja diferente, também é um jogo de corrida. E temos Hyrule Warriors Age of Imprisonment, né, que vai contar a história da Guerra do Imprisionamento, e é ali os bastidores, ou o passado do Zelda Tears of the Kingdom. Como o Age of Calamity foi do Breath, nós temos agora o Musou, o jogo hack and slash, dedicado na história canônico, né, de Zelda Tears of the Kingdom. É um jogo inédito, que vai sair só pro Switch 2, era um jogo de Switch 1, passou a ser de Switch 2 para poder comportar melhor ali o hardware, o gráfico, o FPS, etc, né? Apenas esses dois jogos. E aí vamos dizer que Kirby não é um jogo de massa, embora seja um jogo muito vendido, muito famoso, né? Mas pra criançada, né? E o Age of Imprisonment não é um tipo de jogo, né? Um gênero que a galera gosta tanto assim, seja tão popular. Então, jogos inéditos do Switch 2 que vem aí pro futuro, não é um porradão que vai agradar a maioria das pessoas. E ainda pensando naquele fã de Breath of the Wild, não são esses jogos. Porém, nós temos jogos que vai sair pro Switch 1 e pro Switch 2 também, que aí esses jogos vão atingir bastante público. O primeiro deles é Pokémon Legends EA, que é justo você comparar isso, mesmo sendo cross, né? Porque o Zelda foi também, na minha né? visão e na minha concepção, eu falo isso desde o início, né, do lançamento desse jogo, não é um jogo que me vendeu tanto como o Pokémon Legend Arceus. Por quê? A gente assistiu ontem. Porque Legend Arceus, ele veio pra poder reformular toda a franquia. Estilo de gameplay diferente, mundo aberto pra você explorar, você começar a história de Pokémon ali criando a primeira Pokédex. Então assim, tinham várias nuances ali, várias questões que te entregavam e você ficava muito empolgado com aquele jogo ali. E o resultado, na prática, foi muito positivo. E pra mim é meu Pokémon preferido até agora. O Legends EA, desde quando eu comecei a ver os primeiros trailers, primeiro com aqueles gráficos horrorosos, né? Então, performance também muito ruim, mas a gente vai ter a Switch 2 Edition que vai consertar, entre aspas, isso. Só que o jogo é dentro de uma cidade que parece igual o tempo inteiro. Não trouxe ainda qual foi a objetividade que você vai ter com o seu personagem ali. E parece tudo muito igual, muito... A única coisa que nesse jogo parece ser muito melhor, bacaninha, é ser o combate. O combate me parece bacana, tá? Se dependendo de como eles implementarem o combate, eu acho que ele vai ser o charme do jogo.
Porque o resto não é complicado. Genérico. Assim. Não tem a originalidade ou então o senso de diferença ou de novidade que Pokémon Legend Arceus trouxe. Então, assim, é um jogo Pokémon, é um jogo que vai vender muito, vai fazer muito sucesso, mas ele não me pegou tanto, e eu acho que não pegou tanto muita gente também, igual o Arceus pegou, por exemplo. E é um jogo de Switch 1, né? O jogo que eu tô mais ansioso esse ano pra receber é o Metroid Prime 4 Beyond. Esse jogo realmente pra mim vai ser o papel do Breath of the Wild pro Switch 2. Porém, é um jogo curto, né? Se seguir a dinâmica dos outros Prime, você zera ele em 15 horas, no máximo 20 horas, óbvio, fazer 100% vai ser mais. Mas não é um jogo muito comprido que você vai ficar muito tempo, mas é um jogo hardcore. E aí quando eu falo hardcore, é um jogo, aquele jogo que você pega e você fica imerso, sabe? Que você vai lá e não é só puramente... vou me divertir jogando meia horinha como Mario Kart World ou Donkey Kong Bonanza, vou me perder aqui explorando, cavando tudo, sem pensar muito, só pra poder relaxar, quebrando tudo, cavando, fazendo alguns desafios de plataforma. Não, é um jogo mais intenso, é um jogo que te demanda você ficar imersivo naquele universo. E eu tô muito ansioso por esse jogo, é o jogo que eu tô mais ansioso pra esse ano, porém também é um jogo de Switch 1. E vai ser possível jogar no Switch 1 de forma muito melhor do que o Pokémon, por exemplo. Mas a versão do Switch 2, entre aspas, é definitiva pelo fato de estar rodando melhor no Switch 2. Então assim, temos bons jogos pro Switch 2 vindo aí até o final do ano. A line-up da Nintendo, né, pra esse console é muito forte. Só que ela ainda é muito forte por causa do Switch 1 e não por causa do Switch 2. Aí que vem um ponto que era essencial, que deveria ser o grande diferencial desse console para esse console, que é o quê? O suporte de third party. Já que o Switch 2 é muito mais poderoso do que o Switch 1. E a diferença que os third party podem fazer aqui é muito menor do que pode fazer no Switch 1, comparado com outras plataformas, como o PlayStation 5 e Xbox Series. E aí entra a parte na Showcase que não foi o que a gente esperava ser. Teve alguns anúncios muito bons, né? Monster Hunter Stories 3. Até que assim, o que chegou de third party foi o Hogwarts, Cyberpunk. Não estão num estado horroroso, né? Tá bem jogável até. O que eu tô muito curioso pra ver como é que vai estar o desempenho é o Star Wars Outlaws, né? Porque o Outlaws, ele é um jogo exclusivo de nova geração. Tudo bem, Cyberpunk, a Phantom Liberty é de nova geração, né? Mas vai, né? O Hogwarts Legacy tinha PlayStation 4. Aqui a gente tem um jogo full desde da sua base feito pra PlayStation 5. Aí eu quero ver como é que ele vai ficar. Eu acho que ele vai ser um dos testes de jogos exclusivos que a gente vai ter pra gente ver como que podem ser os próximos jogos, como os próximos jogos vão maravilhoso. Os jogos da Square, né, tanto o Octopath Traveler Zero quanto o jogo Zelda 2D da Square que ela tá fazendo as aventuras de Elliot, são jogos muito relevantes e tal, né? E teve algumas outras coisas também na Direct Partner Showcase, como Chronos The New Dawn, que é um jogo meio Double A ali que tá vindo bem bonito pro Switch 2. Made NFL não é muito legal pra gente, mas é um jogo de um escopo maior e só é possível rodar no Switch 2 porque ele é um jogo pesado, né, visualmente. Sei lá, Dragon Ball, né, o Sparking Zero, mas faltou aquele peso, faltou aquele Resident Evil, faltou aquele Battlefield, faltou aquele Call of Duty, faltou falar mais de Elden Ring, faltou, sei lá, aparecer um Red Dead Redemption, alguma coisa de GTA, coisas relevantes na indústria hoje. Não teve um Metaphor Refantasio, não teve um Doom Dark Ages, sei lá, um Expedition 33. Eu acho que eventualmente vão chegar alguns jogos. A Expedition roda perfeitamente. Não acho que vai demorar muito, não. É porque a galera tá muito ansiosa também. Mas acho que eventualmente esses jogos vão começar a chegar. Vai demorar, não vai ser tão rápido coisas também, que estão bombando aí hoje, né, no Story Party desse ano para as outras plataformas, que a gente achou que ia receber no Switch 2 e até agora nada. E tem uma coisa em particular que tá me incomodando no Switch 2, com alguns jogos Story Party de menor expressão, que são as versões do Switch 1 rodando meio zoado na do Switch 2. Recentemente tem dois jogos muito legais, que um saiu e outro vai sair. O primeiro deles é Ninja Gaiden Ragebound. Esse jogo é delícia, é pixel art crocante, né? É um jogo muito gostoso de jogar, tô jogando ele. Porém, ele veio a versão do Switch 2 apenas retrocompatível com a do Switch 1. Então, assim, é um console porradão que, tipo, você consegue rodar coisas muito mais pesadas, mas por causa da limitação da versão do Switch 1, você tá jogando 30 FPS, por exemplo. É inadmissível esse jogo rodar no Switch 2 a 30 FPS. Tinha que ser no mínimo 60 FPS esse jogo no Switch 2, assim como é nas outras plataformas. Mas como a empresa não fez uma versão pro Switch 2,
a gente tem que jogar ele em retro a 30. Um outro jogo que não saiu ainda, mas tem a demo dele, é o Shinobi Art of Vengeance. Esse jogo, cara, ele tá bem zoado no Switch 2. Porque ele é 2D, né? Só que os bonecos, eles são meio 3D, eu acho, em cel shader. Então, quando você coloca no modo portátil do Switch 2, ele perde resolução, ele fica baixa resolução, ele fica feio. Nossa. E esse jogo é um jogo artisticamente lindo, né? Parece uma pintura, um desenho animado. Ou então um mangá ali, né? Uma história em quadrinho. Nossa, que... Pô, que triste isso, velho. Porque o jogo é lindo, esse jogo é lindo, cara. Eu joguei ele um pouquinho, ele é muito bonito artisticamente esse jogo. E ele perde esse encanto artístico porque ele tá rodando a versão do Switch 1. Esse ainda pode sair a versão do Switch 2 até lá, mas pelo menos a demo é do Switch 1. Então a gente tem um problema ali visual porque não tem a versão do Switch 2. E aí me leva a pensar e ter quase que a certeza que a Nintendo não tá distribuindo esse kit de desenvolvimento pra galera não. Então distribuiu muito tarde. Algumas desenvolvedoras chaves receberam esse kit e mesmo essas chaves não lançaram tudo que poderia lançar pro Switch 2. Então eu tô meio que num déjà vu. Parece que eu tô nesse cara aqui com a mesma questão desse cara aqui. Tipo, olha, a cada Third Party novo que anuncia é aquela pergunta: e aí, vai sair pro Switch 2? E na maioria das vezes pô, vai sair não. Ou então, pô, não anunciou não, entendeu? E eu acho que é por isso que a galera tá perdendo um pouco o hype. Porque os jogos de maior escopo e maior peso, digamos assim, que tem pro Switch 2 daqui pra frente, até agora anunciado pela Nintendo, são 2 jogos de Switch 1, Metroid e Pokémon. Vai ser muito melhor jogar no Switch 2, óbvio, mas são jogos de Switch 1 que a gente ia jogar no Switch 1. E quando a gente vai pra Third Party, a Nintendo me apresenta uma Partner Showcase que deveria mostrar um monte de porradão lá, não mostrou. Em seguida me mostra uma Indie World, que tem jogos muito bacanas. Por sinal, fica o destaque pra Neverway, um jogo brasileiro que teve lá 2 brasileiros. Pô, eu vi a galera elogiando esse jogo aí, mano. Fiquei curioso pra ele também. Brasileiros, né? O artista e a desenvolvedora muito legal, falando muito em legal, português na transmissão pro mundo inteiro, pra todos os canais oficiais da Nintendo. Isso foi muito legal, né? Enfim, jogos bem legais, indies, só que são indies. Mano, o Brasil é foda pra nós fazer AAA por enquanto, né? Porque é muito caro e tal. Mas eu quero ver nós dominar essa bagaça dos indies, mano. Eu quero ver Brasil sendo o território dos indie, mano. Eu quero fazer só jogo foda. Eu quero ainda ver um indie ganhar indie do ano BR. Você já não acho que nunca teve, não. Mas quero São jogos que, pô, a gente já esperava jogar no Switch 1, por exemplo. E a galera não comprou uma máquina robusta portátil igual o Switch 2 pra poder ficar jogando apenas indies, né? Ou jogos third party de menor expressão. Então, assim, eu entendo a baixa do hype. Eu entendo que algumas pessoas estão com hype um pouco menor com o Switch 2. Só que vamos lembrar uma coisa, galera, que eu falei no início desse vídeo, e ele foi dito propositalmente. 2 meses de console. São 2 meses de console, né? Eu sei que já deveria ter mostrado porque veio, está no Third Party. Eu sei que a Nintendo poderia ter mostrado mais, porque ela tem mais pra mostrar, seja dela mesmo. Provavelmente vai rolar uma Direct agora em setembro, que geralmente tem tradicionalmente, né? E vai ter mais coisas ali. Mas são 2 meses, galera. E assim, se você parar pra pensar que em 2 meses você recebeu 2 pedradas que são essas aqui, e vários outros jogos que estão rodando muito bem aqui. Aqui atrás tem, ó. Aqui é Cyberpunk Street Fighter 6. Então a gente tem Split Fiction. A gente tem Hogwarts Legacy numa versão muito melhorada. Já foi anunciado que Elden Ring vai vir, uma franquia exclusiva da From Software, chegando no ano que vem. Final Fantasy VII Remake já foi anunciado, em algum momento vai chegar também pra esse ano. Então assim, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Só que a gente queria sair desse ciclo de Switch 1, de esperar coisas que a galera tá jogando agora em outras plataformas e nunca chegar pro Switch 2, e parece que isso não vai mudar, pelo menos nesse ano de 2025, tá? Acredito que em 2026 seja a virada da chave e já vai ter tempo suficiente. Acho que é isso mesmo. Acho que, cara, paciência, porque eu acho que eventualmente vai chegar muito third party lá. Porque a maioria roda, mano, a maioria roda. Vai começar a engasgar de novo quando começar a geração do Play 6 ali, né? Que aí não vai começar a sair, ou vai sair muito alguns jogos específicos. Mas agora eu acho que vai rolar muito third party ainda. É só uma questão de paciência. Pra Nintendo ter distribuído de que desenvolvimento pra todo mundo e as empresas começarem a anunciar e lançar os seus jogos para o Switch 2.
Mas eu entendo a baixa hype, eu entendo porque que nesse momento, nesse intervalo de tempo que eu tô aqui falando agora, que é em agosto de 2025, 7 de agosto de 2025, a hype esteja um pouco baixa, porque o Switch 2 não tá entregando o que a gente esperava que ele entregasse. E aí a gente acaba ficando um pouco com a visão turva de tudo que já saiu, tudo que a gente já tem e tudo que a gente pode experimentar nesse console, principalmente com a Switch 2 Edition, né? Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, tá chegando Kirby aí, e vários outros jogos que melhoraram, como o Mario Odyssey também, tá impecável no Switch 2 com a melhoria que recebeu. Então, assim... Pô, eu vi que o Zelda o pessoal elogiou pra caraca. Eu não sabia que o Mario Odyssey tinha melhorado Tem bastante também. coisa pra gente aproveitar, jogar e se divertir no Switch 2. Eu ainda acho que vale a pena você comprar esse console agora, se você tem dinheiro disponível, né? E não vai te fazer falta esse dinheiro. Eu acho que se você tá nessa hype ainda de jogar jogos de forma melhor, vale, principalmente se você gosta de Pokémon, né? Pra jogar Pokémon Legends EA. Mas eu entendo essa baixa. Não só Legends EA, cara. O Scarlet tá muito, muito melhor. Bizarro, bem melhor dentro dentro dos padrões, né? Porque muito melhor não quer dizer que o jogo tá bonito, né? Mas, nossa, tá bem mais agradável de jogar. Os 60 FPS ajuda. De hype e... Mas sei lá, eu não compraria só por causa eu acho que a Nintendo, sim, ela tem uma certa responsabilidade nisso, porque ela lançou o console dessa forma. Então vai ter uma galera que tem vários outros consoles, que não tem apenas o Nintendo Switch e migrou pro Switch 2, a galera que joga PlayStation, a galera que joga Xbox ou que tem um PC, elas têm outras plataformas para poder jogar coisas do momento. E aí talvez elas gostariam de jogar as coisas do momento no Nintendo Switch pela portabilidade, pela facilidade, e não podem. E se sentem um pouco repelida a jogar no console. E fica presas nos exclusivos, né? E aí não tem jeito. É início de console é assim mesmo, é devagar. Sai uma porrada ou outra, não é uma parada que vai ter um Breath of the Wild a cada mês, né? E é esperar. Esses 6 primeiros meses do Switch 2 é isso que tem pra frente, são coisas muito boas. Mas é início de... Eu acho que o Switch tá muito mais bem servido que o início da geração Play 5 e Xbox. Né? Nesse aspecto de jogo, assim, quem gosta de jogos da Nintendo, ele tá bem servido. Não acho que tá ruim, não. Acho que é em questão de third party, beleza. Mas, cara, sei lá, eu não compraria... Eu compraria inicialmente querendo um jogo de Switch, tá ligado? Porque eu acho que é isso que a Nintendo vende mais. Console, ele vai um pouquinho realmente mais lento. E acho que 2026 ele vai ser promissor nesse sentido. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu sentimento referente ao Switch 2. Mas eu acho que o Switch 2 vai ser tipo assim, daqui um ano vai estar barato, você vai ter mais jogos, mais coisas pra você pegar. Barato os consoles, né? Porque os jogos vão continuar o mesmo preço. Então, o Switch é meio bizarro, né? Meio que tanto faz. Você vai pagar mais barato no console, porque os jogos nunca vão entrar em desconto, né? Assim, dentro do desconto aceitável, né? Então, não muda muito, você tá lascado de qualquer jeito. Mas é isso, meu povo. Maneiro vídeo, bacana o vídeo, né? Concordo, sim, mas acho que o Switch, no geral, ele tá bem servido, né? Primeiro ano ele tá bem servido aí, eu acho que pra galera que curte os jogos da Nintendo, tá bem servido. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popó e tchau.